O milagre que mudou a vida de Mariana. Mariana sempre foi uma mulher forte. Criou sozinha os 2 filhos depois que o marido, um homem bom, mas fraco nas tentações, a abandonou por outra mulher. Trabalhava como costureira, fazendo horas extras para pagar as contas, enquanto as crianças ficavam com a vizinha, Dona Jandira, uma senhora de coração bondoso. Mas, há 2 anos, a vida de Mariana desmoronou quando o médico lhe deu o diagnóstico: esclerose múltipla. A doença avançava rápido, e logo ela começou a sentir fraqueza nas pernas, visões turvas e dores que pareciam não ter fim. Doutor, eu não posso parar de trabalhar. Meus filhos dependem de mim, suplicou, com os olhos cheios de lágrimas. Mariana, infelizmente, essa doença não tem cura. Vamos tentar controlar os sintomas, mas, prepare-se para o pior, respondeu o médico, com um suspiro. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Como ela ia sustentar os filhos? Como ia segurar uma agulha se as mãos tremiam cada vez mais? À noite, chorava em silêncio, para que Lucas, de 10 anos, e Sofia, de 7, não ouvissem. Até que um dia, Dona Jandira, que sempre a observava com preocupação, sentou ao seu lado e segurou sua mão. Mariana, minha filha, você já tentou buscar ajuda em Deus? Jandira, eu já rezava antes, mas parece que ele não me ouve mais. Não é assim, minha filha. Deus ouve, sim. Mas às vezes a gente precisa ir até ele do jeito certo. Venha comigo domingo na congregação. Lá, os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Mariana hesitou. Ela já tinha ido a outras igrejas, mas nunca sentirá nada diferente. Mesmo assim, no domingo seguinte, vestiu um vestido simples e modesto que Dom Jandira lhe emprestou e entrou na pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil. O lugar era humilde, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem nenhum enfeite chamativo. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, cantavam hinos sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. O som era puro, como se viesse do coração. Um ancião, homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião. Mariana sentou-se no fundo, envergonhada, mas algo naqueles cânticos a tocou. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela, mesmo sem entender direito, fez o mesmo. Ouviu pedidos sinceros, vozes quebradas pela emoção, e sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Ao final, o ancião anunciou: Irmãos, hoje temos visitantes. Se alguém deseja ser batizado ou receber oração, que se manifeste. Mariana não teve coragem de levantar. Mas Dona Jandira, como se lesse seus pensamentos, segurou seu braço e sussurrou: Vamos, filha. Deus está te chamando. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. Contou sua história entre soluços, sem esconder a dor. Os irmãos a ouviram em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Então, o ancião colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com uma fé que Mariana nunca tinha visto. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que secaste lágrimas e levantaste os caídos, olha para esta irmã. Ela veio até ti com um coração quebrantado. Dá-lhe a cura, não por merecimento, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos repetiram o amém em uníssono, e Mariana sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente de energia a envolvesse. Ela tremia, mas não de medo, era como se uma força a sustentasse. Naquela noite, dormiu melhor do que em meses. E, na manhã seguinte, ao acordar, tentou levantar-se da cama como fazia todos os dias, apoiando-se na parede. Mas, para sua surpresa, as pernas não fraquejaram. Caminhou até o espelho e viu que seus olhos, antes turvos, estavam claros. As dores haviam sumido. Mãe, você tá melhor? Perguntou Lucas, espreitando pela porta. Eu acho que sim, meu filho. Sua voz tremia de emoção. No domingo seguinte, ela voltou à congregação. Dessa vez, não sentou no fundo. Subiu ao púlpito e, de pé, como manda a tradição, deu seu testemunho. Irmãos, eu vim aqui semana passada cheia de dor e desespero. Mas Deus, em sua bondade, me sarou. Não foi médico, não foi remédio, foi a oração de vocês, foi a fé em Jesus Cristo.
Sua voz falhou, e as lágrimas caíram. Hoje, eu quero ser batizada nas águas, para servir a Deus pelo resto da minha vida. O batismo aconteceu no rio próximo, como é costume na CCB. Mariana, vestida de branco, foi mergulhada nas águas pelo ancião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu, sentiu-se renovada, como se tivesse nascido de novo. Os meses passaram, e a esclerose não voltou. Mariana continuou frequentando a igreja, agora não mais como uma visitante, mas como uma irmã em Cristo. Aprendeu os hinos de cor, participou das santas ceias, onde o pão e o vinho simbolizavam o sacrifício de Jesus, e viu seus filhos sendo criados no caminho do Senhor. Lucas e Sofia, que antes só conheciam a luta, agora sorriam mais, brincavam com as outras crianças da congregação e aprendiam sobre a bondade de Deus. Um dia, depois de um culto, uma irmã nova chegou chorando, com um problema no coração. Mariana a abraçou e disse: "Eu já estive onde você está. Mas Deus é fiel. Ele não nos abandona. Vamos orar juntas?" E assim, o milagre que ela recebeu tornou-se semente para outros. A lição que Mariana aprendeu não foi só sobre a cura física, mas sobre a cura da alma. Descobriu que, nas horas mais escuras, Deus não está distante e Ele está nos braços dos irmãos que oram, na simplicidade de um culto sem ostentação, na fé que não desiste mesmo quando tudo parece perdido. A congregação cristã no Brasil não promete riqueza ou fama, mas oferece algo muito mais precioso, a presença de Deus entre os humildes de coração. E Mariana, que um dia entrou ali arrasada, saiu com uma certeza: onde a fé verdadeira, milagres acontecem. A notícia do milagre de Mariana se espalhou pela igreja como um vento suave, mas poderoso. Quem a via antes, curvada pela dor, agora a encontrava de cabeça erguida, os olhos brilhando com uma paz que só quem passou pelo vale da sombra da morte conhece. Ela não precisava contar sua história, o próprio rosto já testemunhava. E foi assim que, algumas semanas depois, uma senhora chamada Dona Cida, mãe de 3 filhos e avó de 5 netos, procurou Mariana após o culto. "Minha filha, eu ouvi falar do que Deus fez por você. Eu também tenho um problema no coração", disse ela, apertando as mãos trêmulas contra o peito. "Os médicos falam em cirurgia, mas eu tenho medo. Medo de não acordar, medo de deixar meus netos sem avó. Você acha que Deus pode me curar também?" Mariana não hesitou. Pegou as mãos de Dona Cida e levou até o altar, onde outras irmãs já estavam em oração. Não houve alarde, não houve promessas vazias. Só fé. Só a certeza de que o mesmo Deus que secou as lágrimas de Mariana poderia fazer o mesmo por aquela mulher. "Senhor, o coração dela pertence a ti", Mariana orou, com voz firme, mas cheia de emoção. "Tu conheces cada batida, cada medo. Se é da tua vontade, toca agora. Mas se for pela cirurgia, dá-lhe paz e força. Que ela saiba que, seja como for, tu estás com ela." Dona Cida chorou. Não de desespero, mas de alívio. Porque ali, naquele lugar simples, entre pessoas comuns, ela sentiu algo que nenhum hospital poderia lhe dar: a certeza de que não estava sozinha. Os dias passaram. Dona Cida fez os exames pré-operatórios, mas, para surpresa dos médicos, os resultados vieram diferentes. O problema que antes exigia uma cirurgia de risco agora parecia estável, quase inexplicavelmente controlado. "Não entendo", disse o cardiologista, coçando a cabeça. "Os remédios não fariam efeito tão rápido assim. Mas se os exames estão bons, não vou questionar." Dona Cida não precisou explicar. Ela sabia. E quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi para pedir, mas para agradecer. Abraçou Mariana com tanta força que quase a derrubou. "Deus usou você, minha filha. Usou essa igreja. Eu não tenho palavras." E assim, como uma pedra jogada num lago, o testemunho de Mariana foi criando ondas. Um jovem com dores nas costas, uma mãe com depressão, um homem desempregado há anos, todos encontraram ali não só orações, mas respostas. Não do jeito que esperavam, nem sempre no tempo que queriam, mas de uma forma que só Deus poderia planejar. Mariana, que antes pensava que sua vida tinha acabado naquela noite de dor, agora via que tudo aquilo tinha um propósito. Cada lágrima, cada noite em claro, cada "porquê, Senhor", tinha sido uma preparação. Porque Deus não a curou só para ela.
Ele a curou para que ela pudesse estender a mão a outros, como alguém um dia fez por ela. E a igreja continuava ali, de portas abertas, sem holofotes, sem propagandas. Só com a luz que vem de quem acredita que, no lugar mais simples, Deus faz suas maiores obras. Porque milagre não é só o que vemos. Milagre é a fé que não morre, a esperança que renasce, a mão que se levanta mesmo quando o corpo está fraco. E Mariana, agora com um sorriso que parecia não caber mais no rosto, entendia isso melhor do que ninguém. Mariana voltou a frequentar a Universal não mais como uma mulher quebrada, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. A cada culto, ela se colocava à disposição, não com palavras bonitas ou sermões preparados, mas com a simplicidade de quem já esteve no fundo do poço e sentiu a mão de Deus puxando-a para cima. Não precisava falar muito. Seu olhar, sua postura, o brilho nos olhos já diziam tudo: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Um dia, uma jovem chamada Rafaela entrou na igreja arrastando os pés, com o peso de um diagnóstico que os médicos tinham dado como irreversível. Fibrose cística avançada. Os pulmões dela já não respondiam mais como antes, e cada respiração era uma batalha. Ela tinha ouvido falar dos cultos, mas vinha mais por desespero do que por fé. Até que viu Mariana. Não foi um sermão que a tocou. Foi o abraço apertado que Mariana lhe deu, como se soubesse exatamente o que era carregar uma dor que ninguém via. Eu também achei que não tinha mais jeito, Mariana sussurrou, segurando as mãos geladas de Rafaela. Mas aqui, Deus não olha para o que os médicos falam. Ele olha para o que ele mesmo pode fazer. Rafaela chorou. Não era um choro de tristeza, mas daquele tipo que vem quando algo dentro da gente começa a se mexer, como uma semente que rompe a terra depois de muito tempo no escuro. Ela voltou no domingo seguinte. E no outro. E no outro. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Mas a cada culto, a cada oração, a cada vez que ela ouvia os testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de coisas piores, algo dentro dela ia se reacendendo. Até que, numa noite de quinta-feira, enquanto o pastor orava pela congregação, Rafaela sentiu algo estranho. Uma espécie de calor no peito, como se alguém tivesse colocado as mãos sobre seus pulmões e soprado vida nova neles. Ela tossiu. Não foi uma tosse de dor, mas daquele tipo que limpa, que expulsa o que não presta. Quando abriu os olhos, o ar entrava e saía com uma facilidade que ela não sentia há anos. Os exames que fez depois deixaram os médicos boquiabertos. Os níveis de oxigenação, antes críticos, estavam normais. A fibrose não tinha sumido como mágica, mas seu corpo estava respondendo de uma forma que a medicina não conseguia explicar. Rafaela voltou à igreja não mais como uma doente, mas como mais uma prova de que Deus não desiste de ninguém. E Mariana, que já tinha visto sua própria história se repetir em outras vidas, sorria ao ver o ciclo se completar. Não era ela quem curava. Não era o pastor. Era Deus, usando pessoas comuns, em um lugar simples, para mostrar que milagres não são coisas do passado. Porque a Universal não é um prédio. É um lugar onde a fé encontra a resposta. Onde o impossível vira testemunho. Onde pessoas como Mariana e Rafaela descobrem que, não importa o tamanho da batalha, Deus sempre deixa uma porta aberta. E às vezes, essa porta se abre justamente quando a gente acha que todas as outras já se fecharam. E assim, a história continua. Não porque os problemas acabaram, mas porque agora elas sabem que, no meio da tempestade, há uma voz que diz: confie em mim. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. A vida de Mariana e Rafaela não ficou livre de desafios depois daquele dia. As contas continuavam chegando, os dias de cansaço ainda existiam, e às vezes a memória da dor ainda apertava o peito das duas. Mas algo tinha mudado para sempre, elas não estavam mais sozinhas na luta. Rafaela, que antes se escondia atrás de sorrisos forçados, agora levantava a mão nos cultos sem medo. Não era mais a mulher que entrava na igreja arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora, ela chegava com a Bíblia na mão e um brilho nos olhos que só quem já viu Deus agir entende. Até o jeito de andar era diferente, como se seus pés tivessem aprendido a pisar em terra firme, mesmo quando a tempestade vinha. Mariana, por sua vez, descobriu que seu testemunho era uma chave para abrir corações. Não precisava de palavras bonitas ou sermões preparados.
Bastava olhar nos olhos de alguém e dizer: eu também já pensei que não tinha saída. Mas Deus fez o que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma força humana podia fazer. E era isso. Aquela simplicidade quebrava as barreiras que o desespero tinha construído em tantas pessoas. Um dia, uma moça chamada Priscila chegou à Universal arrastada pela irmã, com os olhos inchados de chorar. O diagnóstico era cruel, uma doença rara, sem cura, que os médicos davam poucos meses de vida. Ela entrou na igreja como quem entra em um lugar pela última vez, só para não decepcionar a família. Mas quando Mariana se aproximou e contou sua história, como Deus tinha secado as lágrimas que ela achava que nunca mais iam parar, Priscila sentiu algo estalar dentro dela. Não foi uma cura instantânea. Não foi um raio de luz do céu. Foi uma certeza quietinha, como uma voz sussurrando: você também vai sair dessa. E saiu. Não da maneira que ela imaginava, não no tempo que ela queria, mas saiu. Os exames começaram a melhorar. Os médicos coçavam a cabeça, perplexos. E Priscila, que tinha entrado na igreja como uma condenada, agora estava ali toda semana, não mais por obrigação, mas porque tinha descoberto que aquele era o lugar onde Deus falava com ela. Enquanto isso, Rafaela começou a trazer outras mulheres do bairro para os cultos. Mulheres como ela, donas de casa exaustas, mães que não sabiam mais como pagar as contas, esposas que tinham perdido a esperança no casamento. Elas chegavam desconfiadas, com os braços cruzados, achando que mais uma promessa vazia as esperava. Mas quando viam Rafaela, aquela que todo mundo conhecia como a coitada da viúva do João, agora de pé, firme, sorrindo de verdade, algo nelas começava a se mexer. Se Deus fez por ela, pensavam. E era só o começo. Porque a Universal não é um lugar de fórmulas mágicas. É um lugar onde a fé é exercitada, onde a oração vira luta, onde o milagre não é um presente embrulhado com laço, mas uma vitória conquistada na persistência. Mariana e Rafaela sabiam disso. Elas tinham aprendido que às vezes a resposta demora, que às vezes a batalha é longa, mas que Deus nunca falha. Nunca. E assim, a cada semana, mais histórias se juntavam à delas. O homem que chegou arrastando uma perna e saiu correndo para abraçar a família. A jovem que superou a depressão e hoje canta no coral. O casal que estava à beira do divórcio e agora segura as mãos um do outro durante a oração. Histórias que não começam com "era uma vez", mas com "eu estava no fundo do poço, até que". Porque o milagre não é só a cura, não é só a vitória visível. O milagre é a transformação que acontece quando a gente para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para aquele que pode mudá-las. É a paz que invade o coração no meio do caos. É a força que surge quando a gente acha que não tem mais nenhuma. E assim, a história de Mariana e Rafaela não terminou. Ela se multiplicou. Em cada assentos da igreja, em cada mão levantada em súplica, em cada lágrima enxugada por um abraço de irmãos na fé. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E quando uma vida é transformada, ela vira farol para outras. Hoje, se você passar pela Universal daquele bairro, pode até não reconhecer Mariana ou Rafaela à primeira vista. Elas não estão mais no canto, com o rosto marcado pela dor. Agora, elas estão na frente, com as mãos estendidas para quem precisa, com os olhos brilhando de uma certeza que nenhuma tempestade pode apagar. E se você prestar atenção, vai ouvir um murmúrio entre os fiéis, um segredo que todo mundo ali já sabe: se Deus fez por elas, Ele pode fazer por você também. Porque no final das contas, é disso que se trata. Não de histórias do passado, mas de uma promessa que se renova a cada manhã, a cada oração, a cada coração que se abre para crer. E o milagre continua. Sempre. Naquela mesma igreja, um jovem chamado Lucas chegava arrastando os pés, como se cada passo fosse uma batalha. Ele tinha apenas 22 anos, mas a vida já havia deixado marcas profundas. As drogas haviam roubado seus sonhos, a depressão o mantinha preso em um quarto escuro, e a família, desesperada, já não sabia mais o que fazer. Até que um dia, sua mãe, depois de ouvir o testemunho de Mariana e Rafaela, o arrastou até ali, não por força, mas por amor. Lucas entrou com a cabeça baixa, os braços cruzados, como se quisesse se proteger do mundo. Mas algo dentro dele estremeceu quando viu aquelas duas mulheres, que antes estavam tão quebradas quanto ele, agora de pé, firmes, sorrindo como se tivessem descoberto um segredo. Ele não acreditava em milagres. Até aquele dia.
O pastor começou a orar, e as palavras pareciam atingi-lo como flechas. Deus não desiste de ninguém, ele disse, e Lucas sentiu algo estranho no peito, uma mistura de raiva e esperança. Quando as mãos foram impostas sobre ele, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele caiu de joelhos, e as lágrimas, que há anos não vinham, brotaram sem controle. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi um processo. Lucas voltou. E voltou de novo. Cada culto era uma batalha, mas também uma vitória. As noites de insônia foram substituídas por madrugadas de oração. Os pensamentos suicidas deram lugar a uma paz que ele não conseguia explicar. E então, um dia, ele olhou no espelho e não reconheceu o homem que estava ali. Não era mais o viciado, não era mais o desesperado. Era Lucas, filho de Deus, livre. Hoje, ele está lá também, ao lado de Mariana e Rafaela, estendendo a mão para quem chega como ele chegou, perdido, ferido, sem esperança. E quando alguém pergunta como ele conseguiu, ele responde com a mesma certeza que brilha nos olhos deles: não fui eu. Foi Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por você. Porque na Universal daquele bairro, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se transformam. São famílias que se reconstruem. São sonhos que ressuscitam. E cada testemunho é uma prova de que, quando a fé encontra a ação de Deus, nada é impossível. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada vida que se entrega, o milagre continua. Sempre. O milagre completo. Aquele dia, anos depois, Lucas seguiu Mariana e Rafaela até a frente do altar, onde um jovem de olhos inchados e mãos trêmulas chorava em silêncio. Era Carlos, o mesmo desespero que um dia foi dele. Sem palavras, Lucas ajoelhou-se ao seu lado, colocou a mão em seu ombro e orou, não com frases decoradas, mas com a memória viva de quem já esteve no abismo e viu a luz. Quando Carlos abriu os olhos, não viu um prédio, nem um pastor, nem mesmo uma multidão. Viu um homem que entendia. E naquele instante, algo dentro dele se quebrou para nascer de novo. Meses se passaram. Carlos voltou para casa, reconquistou a confiança da mãe, arrumou um emprego. E numa tarde de domingo, foi ele quem estendeu a mão para outro alguém. O ciclo se repetia, não por acaso, mas por um propósito. A graça que transforma não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Reflexão final. Há quem diga que milagres são exceções. Mas naqueles bancos de igreja, entre lágrimas e sorrisos, eles eram a regra. Porque Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Não olha para o passado, mas para o coração que se abre. E quando uma vida se rende, Ele faz do impossível um testemunho, do deserto um jardim, da cinza uma história de vitória. Lição de vida. O milagre não está apenas em ser salvo, mas em se tornar salvação para outros. A fé que não se move não transforma. A graça que não se divide não multiplica. E o amor de Deus não é um fim, é um começo. Sempre. Assim, a cada amém que ecoa naqueles muros, uma nova página é escrita. E a história continua, porque Deus ainda não terminou.